Olá pessoal, nós estamos aqui agora para o nosso terceiro vídeo da série, calculando as dimensões do gerador. E talvez esse vídeo não tenha tantas imagens interessantes como você gostaria que tivesse. Mas eu estou trazendo de forma simples e demonstrando para você como é que simula o funcionamento de um gerador eólico. E na sequência você vai ver como que é calculado para poder você posicionar os ímãs e as bobinas do gerador. É um material inédito, você nunca vai ver isso aí em canal nenhum, ninguém te explica como isso funciona e nem vai mostrar para você desta forma como é que funciona. Você vê geradores aí já montados, gerando energia, mas as pessoas não trazem para você a teoria como é que isso se dá, como é que o ímã passa em cima da bobina e como é que isso acontece, essa medição, como é que é feito todo esse trabalho. Então eu gostaria de pedir para você que, se você gostou dessa série, que você deixe aí o seu like, ajuda a gente a compartilhar, porque a gente ganha desses trabalhos todo, dessa trabalheira toda que dá para fazer esse vídeo, é o seu gostei, é o seu joinha. Então a gente está trazendo aí umas informações inéditas, você vai ver na sequência como é que é feito esse trabalho, como é que se divide, como é que se coloca, como é que se posiciona o ímã e como é que faz esse casamento do estator com o disco de ímãs para poder gerar energia. Na verdade, a geração acontece quando o ímã passa por cima das bobinas e com suas linhas magnéticas ele corta as espiras da bobina e aí então nós temos a corrente alternada que é gerada por esse gerador. Na simulação nós estamos fazendo toda a demonstração de um gerador trifásico, ok pessoal? Então vocês ficam aí com as explicações e se você gostou, você deixa aí o seu like e ajuda a gente a compartilhar o vídeo para que a gente possa vir com mais um vídeo. Olá pessoal, nossa aula hoje vai ser um pouco diferente, essa nossa terceira aula. Eu vou demonstrar para vocês aqui no programa como é que eu calculo o projeto do disco de ímãs do gerador. Então vocês podem ver aqui que o nosso gerador tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bobinas, certo? Então nós vamos, então, com base nisso, nós vamos fazer o nosso disco de ímãs para 16 bobinas, que é esta a conta que eu já ensinei vocês no capítulo anterior, né? Se o gerador tem 9 bobinas, ele vai ter 12 polos. Então você vai multiplicar o conjunto de bobinas, que são 3 conjuntos de bobinas de 3, vezes 4. Se for um conjunto de 12 bobinas, você vai multiplicar por 4. Então o nosso gerador tem 16 polos, certo? Se fosse bobinas, nós teríamos então um disco de ímãs de 20 polos. Então vamos lá. A nosso disco externo aqui, ó, nós temos aqui um círculo, ó, que passa bem aqui, ó, onde você vê aqui, passa esse círculo vermelho. Esse círculo vermelho é o centro das nossas bobinas e ele tem 240 milímetros. Então nós vamos pegar aqui um círculo de 240 milímetros, ó. Vamos desenhar aqui um círculo, então, da mesma tamanho ali daquele círculo interno de 240 milímetros, certo? E vamos fazer ele ficar idêntico com o que tem ali, certo? Vamos dar uma outra cor para ele não misturar com aquele de lá, para não ter problema. Vamos dar uma engrossada nele aqui, na grossura do coisa, e vamos dar uma cor para ele que seja diferente aqui. Vamos botar uma cor bem cheguei, para ele poder não misturar com a cor do outro. Então a gente vai fazer o que? A gente vai trazer esse disco para o centro, que nós não vamos mexer naquele outro, ó, ele vai ficar centralizado aqui, tá? Junto com o outro disco, certo? Ele vai ficar aqui centralizadinho, a gente vai colocar aqui. E nós vamos então traçar um posicionamento, que é essa ferramenta aqui, com 16. Se você não tem esse programa, então você vai ter que fazer isso na mão, né? Você vai ter que desenhar isso manualmente. Então eu tenho que o meu círculo é de 240 milímetros, eu vou fazer ele maior um pouco, para que eu possa encaixar com tranquilidade os meus cálculos. Isso aqui é só um esqueleto, ele não vai ficar ali. Então ó, eu vou trazer e também este disco aqui para o centro, ó. Vou posicionar ele. Então eu vou fazer agora, eu tenho ali uma coisa de 16 posições, que são são os meus polos, porque as minhas bobinas estão aqui posicionadas, são 12. Então eu vou calcular
para 16 bobinas. Olha aqui, eu vou fazer o primeiro, ó. Ó, o primeiro polo vai estar bem aqui, ó. Vou pegar e vou levar para lá, ó. Ele vai criar um ponto nessa ferramenta aqui, certo? E eu vou começar a traçar essa ferramenta, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui em cima, só para vocês verem como é feito, tá? Olha ali, ó. Eu tenho então esta configuração aqui, ó. Vou criando então as posições dos meus polos, certo? Olha aí, tá? Mais um polo, tá ali, tá? Aqui mais um, ó. Bem aqui vai criar um nó, que é o chamado nó que o programa cria. Aqui mais um, e assim sucessivamente, até que a gente tenha os 16 polos. Vou deixar isso aqui para mostrar para vocês como é feito, tá? Eu já tenho as medidas, eu não preciso que seja aqui, eu estou fazendo aqui para vocês entenderem como é que os polos vão coincidindo. Vou mostrar para vocês ao vivo aqui, para vocês verem como é feito esse desenho, tá? E depois nós vamos ver aqui a posição dos ímãs, certo? Tá aqui, ó. Depois eu vou fazer um separado e vou trazer para aqui para vocês verem, tá? Eu não vou ficar, só vou mostrar nesse momento aqui, depois eu vou parar essa videoaula aqui nesse ponto e vou trazer o desenho pronto para vocês verem como é que ele é feito, tá? Então tá aqui, ó, eu tenho os 16 polos. Agora eu vou imaginar que eu já tenho o tamanho do meu ímã. Eu já mostrei lá para vocês que o meu ímã é de 60 por 20, ó, vou dar a medida para ele, ó, 20 milímetros, e vou dizer que o meu ímã tem 60 milímetros, certo? Então já está aqui, ó, eu vou criar um traço aqui no meio para posicionar corretamente, ó, ponto médio, tá? Aqui no meio também eu tenho um ponto médio, então eu já tenho o meu ímã, o esboço do meu ímã pronto. Eu vou travar ele para que ele não movimente mais, tá? E vamos travar ele aqui, ó. Ele vai travar de forma que ele não vai movimentar mais. Ele é uma peça que vai ficar travada, certo? Eu vou dar uma cor diferente para ele. Eu vou pintar ele de verde escuro, ainda tem. Então vamos pintar ele de azul também, não podemos. Então vamos pegar vermelho, tá? Aqui, ó, vamos pegar uma cor vermelha para ele poder ter um destaque de diferença dos outros. Ele vai ser vermelho. E o outro nós vamos escolher o que? Uma cor que não tem ali. Vamos escolher uma cor só para a gente diferenciar. Vamos escolher esse azul aqui, a gente não tem, ó. Então o nosso polo negativo, o norte, e o nosso polo sul vai ser, ó. Então eu vou ali, ó, e vou colocar o ímã bem ali, ó, ó. Então eu já criei o primeiro polo. Olha aqui para você ver que ele criou numa posição já, ó. Vou trazer o outro, ó. Agora o que vai acontecer, ó? Eu tenho o meu segundo polo. Eu preciso colocar. Então se o meu gerador tem 16 polos, eu tenho que pegar os 360, ó, 360, e vou dividir por 16. E vou saber quantos graus tem que ficar inclinado meu ímã. Então, meu ímã tem que ficar inclinado a 22,5 graus. Eu vou dizer para o programa que eu preciso inclinar esse bicho aqui em 22,5 graus. Tá ali, ó, 22,5. Ele já vai se orientar lá corretamente. Eu vou fazer um segundo ímã, tá? E vou trazer para cá, para outra posição, ó. Esse aqui vai estar a 45 graus. É um outro polo. 45 graus, e aqui nós vamos botar ele na cor azul claro, porque ele é outro polo. Vamos agora fazer outro, aqui ó, vamos criar outro polo, vamos colocar noutra posição. Se aquele era 42,45, esse aqui vai ser 67,5, mais 22 graus e meio. Pronto, já tenho mais um ímã posicionado. Ctrl D, mais um polo aqui, ó, vamos posicionar mais um, aqui no centro, ó. Vai ter outro bem aqui, certo? Já está aí posicionado outro. Vamos trazer ele para o centro, que é aqui nesse desenho aqui que a gente fez, ó, rosinha. Depois a gente vai mostrar tudo certinho. Você vai colocar outro polo. Agora o programa já vai fazendo isso aqui sozinho, ó. Eu não preciso mais calcular. Ele tem uma hora que ele acha legalzinho e ele faz pra gente, certo? Ó. Depois a gente organiza tudo direitinho cada um. Quando você está fazendo o desenho, você não tem essa opção de fazer isso, né? Vai ter que, ó, mais um, ó, ele vai posicionando, ó. Quando a gente mexe, ele teria que fazer isso, então ele não fez mais um, ó. Então vamos fazer os polos, depois nós colocamos todos na posição correta. Ó, aqui vai mais um, tá? Vamos para mais um, ó, outro aqui, certo? Então nós temos todos os polos aí. Eu vou deixar, para não ficar uma videoaula muito longa,
eu vou parar de fazer aqui e vou fazer ele num outro lugar, e quando ele estiver pronto, eu trago ele pronto e posiciono aqui em cima para vocês, com todas as medidas, e vou mostrar para vocês como é que ficou e como é que ele coincide certinho com o grupo de bobinas, ok, pessoal? Então a gente volta daqui a pouco com o projeto do disco prontinho para vocês posicionar aí e fazer o de vocês também, ok? Bom, pessoal, então aqui nós já temos a nossa primeira área do disco desenhada, as 16 posições aqui. Eu não vou remover nada para vocês poderem acompanhar o desenho, não vou remover essa máscara aqui, eu posso remover ela para que não fique aqui, só para poder vocês entenderem. Olha lá, vai ficar sem ela, mas eu vou deixar ela aqui por enquanto para vocês entenderem. Então, o meu imã tem aproximadamente, ó, ele tem 60 milímetros. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar um disco externo para proteger o meu rotor, porque aqui eu tenho apenas uma linha de centro de posicionamento. Então, se eu tenho aqui um disco de 240 e o meu imã tem 60 milímetros, então eu tenho que contar o dobro isso daqui. Então, se eu tenho 240, eu tenho que fazer um disco de 300. Então agora eu vou precisar trazer uma medida aqui para saber qual é que vai ser o espaço do meu disco. Ó. Ele tem 300 milímetros, porque cada imã tem 60 milímetros com 240, então fecha 30 para lá, 30 para cá, eu tenho que ter um disco de 60 milímetros a mais, certo? Então tá aqui, ó, eu vou fazer um disco de 300 milímetros, que é para acomodar os ímãs. Vamos lá, vamos cotar ele, 300, certo? E 300. Ele vai acomodar os meus ímãs, certo? Desculpa aí, faltou um 0. Então tá aí, ó. Nós vamos trazer ele para o centro, ó. Tá aí, ó. O nosso disco de ímã tá com a medida exata, não sobra nada para colocar uma proteção nem nada. Então vamos colocar aqui uma margenzinha de segurança para a gente colocar uma fita, para a gente preencher de resina quando colocar ali a proteção externa. Então nós vamos colocar aqui 5 milímetros a mais para cada lado para o nosso disco, certo? Essa é uma margem de segurança para a gente poder proteger os ímãs ali com a resina, tudo direitinho. Então já está aí, ó. Então o nosso rotor tem a distância de 310 milímetros. Aqui eu fiz um furo para simular um eixo de 25 milímetros. Pessoal, vou remover essa medida aqui, que depois vocês vão entender por quê. Então está removido. Eu vou remover agora a figura do
da peça aqui, tá? Para não ficar isso aqui. E vou travar esse desenho para a gente poder posicionar lá no rotor, lá no estator, tá? Para a gente poder ver, ó. Agora eu vou levar para lá. Ctrl D, eu vou criar um segundo disco, vou copiar ele, tá? E vou mostrar para vocês que ele ficou certinho com o que a gente fez ali, certo? Tá aqui, ó. Agora eu vou posicionar ele no meio, não vai dar certo porque tem essas medidas, eu vou ter que posicionar ele manualmente, certo? Ali, ó, tá lá, ó. Agora vocês podem olharem aqui que o meu ímã coincide, ó, ele passa pelo centro de 4 bobinas ao mesmo tempo, ó. 1, 2, 3, 4 bobinas. Então toda vez que o meu disco girar, ele vai estar passando sobre 4 bobinas, porque uma série de bobinas, olha, são 4, eu vou botar no amarelo. Olha para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4 bobinas, ele está no centro de cada 4 bobinas. Então, ao mesmo tempo, ó, eles vão cortando, vou girar para vocês verem, ó. É como o disco passa em cima das bobinas e gera a energia, ok, pessoal? Então, está aí desenhado o nosso disco de ímãs, tá? Para vocês entenderem como é que funciona, e tá aí a simulação de como é que isso funciona. Então eu vou voltar aqui na nossa página, nós temos aqui o disco, eu vou remover essa medida, não me interessa mais, e vou mostrar para vocês agora como que eu deixo as medidas, ó. Eu tenho aqui o ponto médio dessa coisa, e vou cotar aqui, ó. O meu disco tem, então, o primeiro disco, 310 milímetros, porque eu coloquei uma margem de segurança para ele poder trabalhar, certo? Ó, tá aí, ó. Primeiro, vamos pegar a medida interna do disco, que é o centro da nossa bobina lá, ó. Vou trazer aqui para vocês também, ó, 240 milímetros, tá aí, ó. Vou mostrar para vocês. Um errinho aqui na hora de cotar lá, vamos pegar de novo. Acontece, tá? Tá ali, ó, quadrante, e eu pego aqui o outro quadrante, tá? Tem uma diferencinha ali, mas a gente já vai corrigir, ver o que que tá acontecendo, por que que ele tá pegando fora. Tá, tem alguma coisa que ele tá entendendo, tá aqui, 240 milímetros, ele já pegou correto, tá aqui, ó, a nossa segunda medida. Vamos colocar aqui para vocês entenderem, vou afastar essa daqui um pouquinho mais para fora, tá? E está aqui, então, a nossa cotação do centro das bobinas, tá? Então, o nosso disco de ímã coincide perfeitamente com o nosso disco que é o estator, tá certo, pessoal? Então tá aí, ó, passando o centro exatamente em cima das bobinas, e aí você vai entender como é que ele passa lá, ó. Então ele gera energia, porque os ímãs passam exatamente em cima do centro das bobinas, que nós desenhamos lá, que eu expliquei para vocês, está lá o desenho. Depois, no próximo vídeo, nós vamos falar de bobina, e aí nós vamos posicionar, vamos desenhar a bobina, o núcleo, tudo certinho, e mostrar para vocês como é que isso funciona. Então está aí a terceira aula, como é que se desenha o disco, como é que calcula as medidas dele, para poder a gente ter a condição certinha, e pode ver que ele bateu 100% aí com as bobinas, a coincidência está certinha, ok, pessoal?